E se uma história de, sei lá, 2.500 anos atrás guardasse o segredo para a gente reconstruir não só cidades, mas as nossas próprias comunidades hoje? Pois é, a jornada de Neemias é exatamente sobre isso: liderança, fé e a força, assim, inacreditável de um povo unido. Bora desvendar as lições por trás da reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha, a coragem do Neemias não era uma coisa que vinha dele, sabe? Vinha da dependência total que ele tinha em Deus. E essa é a chave de tudo. A história dele mostra pra gente um modelo muito poderoso de fé em ação, de como encarar o impossível de um jeito que, nossa, inspira até hoje. Tenta imaginar o cenário. Os muros de Jerusalém, que eram o coração da nação, estavam em ruínas. Era um símbolo de vergonha, de vulnerabilidade. E bem longe dali, lá no palácio de um rei persa, um homem chamado Neemias recebe essa notícia, e aquilo simplesmente desaba sobre ele. É bem aqui que a missão monumental dele de reconstruir tudo de dentro para fora começa. Então, a nossa jornada por essa história vai ter 5 etapas, ok? A missão de reconstruir, a liderança debaixo de oposição, a força da comunidade, a busca por justiça e renovação, e a grande lição de que a obra, na verdade, nunca termina. Primeiro de tudo, vamos entender o chamado. Afinal, como é que uma missão desse tamanho sequer começa? A missão do Neemias não começou com um projeto de arquitetura, não. Começou com uma convicção divina. Pensa só nisso aqui. Deus usou um rei persa, um governante estrangeiro, para financiar e autorizar a reconstrução de Jerusalém. Isso mostra pra gente que os planos de Deus vão muito além das nossas fronteiras e expectativas, sabe? Eles operam de jeitos que a gente nem imagina. E aí, essa história joga um desafio direto pra gente, né? Se Deus age de formas tão impressionantes, como é que nós estamos colaborando na construção do reino dele hoje, nas nossas próprias vidas, nas nossas comunidades? Fica a reflexão. Agora, ter uma missão divina não é garantia de um caminho fácil. Pelo contrário, a oposição que Neemias enfrentou foi imediata e, olha, foi feroz. E é justamente aqui que a liderança dele, forjada na coragem e na fé, se torna um exemplo impressionante para nós. O que Neemias faz aqui é genial. Ele nos dá um modelo de liderança que mistura o espiritual e o prático. Tudo começava com oração, buscando a direção de Deus. Logo depois vinha o planejamento estratégico, super detalhado, inteligente. E por fim, a ação, decidida, a coragem de botar o plano em prática mesmo com toda a pressão. É a união perfeita entre fé e mão na massa. E a resistência foi brutal. Zombaria, ameaças de ataque, conspirações para sabotar tudo, Neemias enfrentou o pacote completo. O ponto central aqui não é que a fé elimina os problemas, é que a fé nos dá força para continuar construindo com uma ferramenta numa mão e uma espada na outra, prontos para perseverar. A experiência do Neemias faz a gente se perguntar, na nossa vida, o que pesa mais na balança? É a nossa confiança em Deus ou é o tamanho dos obstáculos que aparecem pela frente? Mas veja bem, um líder visionário e uma missão divina não eram suficientes. A reconstrução de Jerusalém só foi possível por causa de um ingrediente secreto: a força da comunidade unida. A sacada aqui foi simplesmente brilhante na sua simplicidade. A tarefa gigantesca de reconstruir o muro foi dividida em pequenas seções. Cada família, cada grupo, ficou responsável por construir a parte que ficava bem na frente da sua própria casa. Isso transformou um projeto nacional numa missão pessoal, mostrando que na obra de Deus todo mundo tem um papel fundamental. É que uma comunidade forte, de verdade, ela não aparece do nada. Ela é construída em cima de 3 pilares que são essenciais: união no propósito, compromisso pessoal de cada um e a disposição para servir uns aos outros. Sem esses 3, qualquer estrutura, por mais bonita que seja, uma hora desmorona. E com os muros finalmente de pé, acredite, o trabalho mais difícil estava só começando. Neemias sabia que um muro forte ao redor de um coração doente não significava absolutamente nada. A verdadeira reconstrução tinha que ser interna. Então, Neemias olhou para dentro da comunidade e confrontou a corrupção de frente. Os ricos estavam explorando os mais pobres com juros abusivos, uma coisa parecida com os empréstimos predatórios de hoje em dia. Ele não fingiu que não viu. Pelo contrário, ele exigiu justiça, exigiu o fim da ganância, provando que uma nação não pode ser forte por fora se estiver podre por dentro. Mas o verdadeiro ponto da virada foi este aqui: a leitura pública da palavra de Deus. Ouvir a lei quebrou o povo, levou a um arrependimento coletivo, a uma renovação da aliança com Deus.
a reconstrução física dos muros finalmente encontrou um espelho na renovação espiritual daquela gente. E bem quando todo mundo achava que o trabalho tinha acabado, que era só comemorar, Neemias ensinou a lição mais duradoura de todas. A obra nunca termina. Reconstruir não é um evento, é um processo contínuo de perseverança. O trabalho continuou muito tempo depois da festa de inauguração dos muros. Neemias implementou reformas na administração, na vida do templo, na vigilância espiritual da comunidade. Ele nos mostra que a verdadeira restauração exige uma vigilância constante, um compromisso que, na real, nunca tem fim. No final das contas, a história de Neemias nos desafia a olhar para muito além dos tijolos e da argamassa. O verdadeiro chamado não é para construir muros, mas para sermos construtores de vidas, de famílias, de comunidades fortalecidas. Esse é o legado que realmente importa. E assim, a pergunta final não é sobre Neemias, é sobre nós. Olhando para o modelo dele de fé, de coragem e de ação, a questão que fica é: será que estamos dispostos a assumir essa missão? Estamos prontos para começar a reconstruir o que está quebrado ao nosso redor? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.